Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto Livrenet. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o professor Aguinaldo Martino, que é doutorando em língua portuguesa pela PUC São Paulo e também professor de língua portuguesa da Universidade Anhanguera, rede LFG. A temática da qual o professor vai tratar é a linguística textual, um novo enfoque para o estudo da língua. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Saulo. Quero agradecer a você, quero agradecer ao Instituto Livrenet, ao Atualidades do Direito pelo convite para participar aqui com língua portuguesa nessas palestras de vocês. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo. Bom, o Saulo nos apresentou aqui. Eu trabalho com língua portuguesa há algum tempo, na área de concursos públicos, vestibulares e em cursos regulares. Atualmente eu me dedico exclusivamente à preparação de candidatos à carreira pública. Trabalho com as áreas fiscais, jurídica, com a diplomacia, com a Polícia Federal. Então, eu quero mostrar para vocês aqui um pouco da minha experiência com essas provas de concurso público e como a língua portuguesa tem aparecido nestas provas nesse tempo em que atuamos com o concurso. O concurso público vem melhorando a passos largos, não é isso? Nós percebemos uma evolução bastante grande aí na apresentação das disciplinas em provas de concurso público. Então a temática da nossa palestra é essa, a linguística textual. Para alguns isso é novidade, outros já ouviram falar. O que é a linguística textual? Na verdade, é um novo enfoque para o estudo da língua portuguesa. Então, a linguística textual, um novo enfoque para o estudo da língua. Bom, há algum tempo, quando estudávamos lá no nosso nível médio, no nosso nível fundamental, nós trabalhávamos a língua portuguesa de uma maneira diferente da que trabalhamos hoje. Vocês se lembram dos exercícios que faziam lá na quinta série do nível fundamental, sexta série do nível fundamental? Todos se lembram, né? Eram exercícios mais estruturalistas, trabalhávamos com palavras, com frases soltas. E quando havia um texto, esse texto do nosso livro didático, ele era produzido exclusivamente para o livro didático. Dificilmente nós tínhamos um texto extraído aí de jornais, revistas ou um excerto de uma obra qualquer. Isso acontecia mais lá no nível médio, chamávamos colegial, não é isso? Esse enfoque é que mudou. Hoje nós não trabalhamos mais o emprego da língua ou o estudo da língua apenas com frases soltas. Hoje, todo e qualquer estudo linguístico sempre parte de um texto, sempre. E daí, então, o termo linguística textual. Na década de 80, a linguística trabalhava, então, com palavras, com frases soltas. Hoje não. Ela trabalha com as palavras, com as frases, sempre incutidas em um contexto, sempre tiradas de um ambiente mais amplo e não mais de textos previamente produzidos para aquela finalidade. No passado, íamos falar de descrição, narração, dissertação, por exemplo, e nós, então, tínhamos um texto puramente descritivo, um texto puramente narrativo, um texto puramente dissertativo, produzido para aquela finalidade. Hoje, o que acontece é, ao falarmos da descrição, da narração e da dissertação, partimos de um texto vivo. E o que é o texto vivo? É o texto publicado em jornais, publicado em revistas, é o texto de um autor famoso, um excerto de um romance, de um conto, ou então uma crônica, um poema, e é daí que partimos para a análise gramatical. Então, é essa a mudança de enfoque, da parte para o todo. Temos então de nos acostumar a trabalhar com isso, certo? A minha intenção hoje é mostrar para vocês como isso funciona.
Eu acabo de publicar um livro, foi editado agora em janeiro de 2012, com gramática, interpretação de texto, redação oficial e redação discursiva. Ou seja, todos os tópicos relativos à língua portuguesa para que um candidato a concurso público realize uma excelente prova. O que a gente vê no mercado hoje são livros de gramática, outros de interpretação de texto, outros de redação oficial e ainda outros livros de redação discursiva. E o candidato, então, deve se instrumentar com tudo isso para fazer uma excelente prova. Como a modalidade da prova hoje é usar todas estas vertentes do estudo linguístico numa única questão, a ideia é colocar tudo isso numa única obra e entender tudo isso num contexto mais amplo, tá certo? Quando nós falamos em gramática, por exemplo, nós pensamos logo naqueles exercícios estruturais de análise sintática, de flexão verbal, flexão nominal, emprego da crase, concordância. Isso tudo continua aparecendo no concurso, isso tudo continua aparecendo no vestibular, mas de uma maneira bem diferente. Quando nós estudávamos a crase, nós víamos apenas regras. Você tinha a regra da crase antes de nomes próprios, crase com locuções adverbiais, crase antes de verbos, e trabalhava estas regras, decorava estas regras e fazia a sua prova. Hoje não mais. Hoje nas provas você encontra um texto em que há lá o emprego do acento grave numa ou noutra expressão e depois, nas questões em referência a esse texto, os examinadores fazem possibilidades de retirada ou de acréscimo de outros acentos graves. Então eles dirão, na linha 15 do texto podemos retirar o acento grave sem prejuízo para a gramática. Isso já é linguística textual. Por quê? Porque não é só decorar a regra, é verificar se naquele contexto, se naquele texto, se naquela frase, essa possibilidade é verdadeira ou essa possibilidade de retirada, por exemplo, do acento grave é falsa. É com isso, então, que nós vamos trabalhar. Além da gramática, nós temos também visto muito em várias provas palavras como coesão, coerência, referenciação. Temos de perceber bem o emprego destes termos. Isso parece interpretação de texto. Quando nós falávamos disso há algum tempo, coerência e coesão, era só para entender o texto na sua totalidade. Hoje não mais. Estas questões de coerência e coesão, elas aparecem mais pontuadas nas nossas provas. Hoje nós vemos, por exemplo, vários enunciados dizendo o elemento coesivo presente na linha 15, por exemplo, do texto, poderia ser substituído pelo elemento X sem prejuízo para o entendimento total do texto. É disso, então, que trata também a linguística textual. É dessa inter-relação entre as frases dentro do texto. Essa inter-relação que faz com que o texto adquira coerência. Isso, então, é a novidade. Isso é o enfoque diferenciado que nós temos para a língua portuguesa hoje, certo? Para melhorar, então, o nosso desempenho, nós temos de nos acostumar com estas novas modalidades de apresentação das provas. Eu trouxe para vocês algumas questões de prova e aí vamos verificar em diversos tempos como é que estas provas foram evoluindo, tá bem? Vocês que estão aí vendo esta primeira parte da palestra, é uma palestra aberta a todo e qualquer interessado em melhorar o seu estudo, não é? Nós vamos então
verificar agora algumas destas questões e depois, no segundo e no terceiro blocos, nós vamos dissecar estas questões e vamos trabalhar aqui alguns conceitos gramaticais, interpretativos e redacionais presentes nessas questões e que estão também lá no meu livro para que vocês ampliem o conhecimento de vocês, tá bem? Então vamos lá. Vamos começar com uma prova aplicada em 1985. Eu não vou aqui distinguir banca examinadora. Podemos falar do CESP-UNB, podemos falar da VUNESP, podemos falar da Fundação Carlos Chagas, podemos falar da ESAF, todas essas bancas examinadoras exemplificadas por essas mesmas questões. Então a intenção não é aqui distinguir o estilo de uma ou distinguir o estilo de outra banca examinadora. A intenção é mostrar como evolui e como é hoje o ensino da língua portuguesa e a sua aplicação prática em provas de concurso. Eu quero que vocês reparem na estrutura da questão, quero que vocês reparem na maneira como estas questões são apresentadas. Vamos lá. Algumas questões de prova de 1985. Vejam aí, eu deixei a numeração original da questão, porque não havia interesse algum em alterar isso aqui para mostrar para vocês. Esta primeira questão que aparece aí, numerada como 47, é uma questão que trata da ortografia. Observem aí, há erro de grafia na frase? Vamos lá. Alguns segundos para vocês analisarem. Se quiserem, podem até dar uma pausa aí, olharem a questão e depois continuarem ouvindo o comentário. Muito bem. Repararam? Nas opções A, B, C, D e E, existem frases soltas. Na opção A, por exemplo, nós encontramos a pretensão do subchefe era a de que a expansão da microinformática se concretizasse. Depois, na letra B, a discussão proposta pelo subreitor talvez torne viável a instalação dos computadores no próximo quinquênio. Perceberam? São frases soltas. Não é isso? Não é ainda a linguística textual. As provas, então, aplicadas lá em 1985, elas trabalham desta maneira. Frases soltas, interpretações únicas para cada assertiva e, por isso, era uma prova muito mais técnica. Vejam uma outra questão, a questão 49. Quanto à morfossintaxe, não está correta a sentença? Ora, vejam aí as opções A, B, C, D e E. Frases soltas novamente. Cada opção apresenta uma única linha. Isso daí é um modelo de prova, então, bastante decorativo. Como assim decorativo? Serve para decoração? Não. Aqui era importante o candidato apenas decorar regras e decorar regras. Mais nada, não é? A questão número 51, que está logo abaixo, indique o período em que as vírgulas não isolam oração subordinada adjetiva. Vejam aí a especificidade deste enunciado. Ele cobra o conhecimento linguístico a respeito das orações subordinadas adjetivas. Se você sabe quando há vírgula ou quando não há, se você sabe o que é uma oração subordinada adjetiva, se você decorou isso, você resolve este exercício com muita facilidade. E aí, existem ainda outras questões, como a questão número 54, que fala da concordância, a questão 57, que fala do pronome relativo ou do pronome interrogativo. E reparem, são todos feitos com frases soltas. Tá bem? Essa, então, é uma prova de 1985. E como ficou a língua portuguesa hoje? É isso que nós veremos nos próximos 2 blocos. Esse primeiro bloco de abertura, para vocês tomarem contato com o que é
a língua portuguesa e saber que houve mudança. E quais foram as mudanças? Veremos daqui a pouco no nosso próximo bloco. Até já!